Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim citar pra vocês 4 livros que me decepcionaram. São aqueles livros que realmente, assim, ou eu esperava muito deles, ou eram muito famosos e eu não curti, ou eu queria muito gostar, mas não rolou. Então realmente foram livros que, assim, deram aquela decepçãozinha no meu coração, apesar deles não serem tão ruins assim. Eu vou falando ao longo do vídeo, né, o que eu achei de cada um e o que de fato me decepcionou ao longo da história. Eu preciso te pedir desculpa antecipadamente se a iluminação der uma oscilada durante o vídeo, mas eu tô aproveitando o sol pra gravar com iluminação natural aqui, gente, porque tá fazendo muito frio, então eu tô aproveitando o solzinho, tá? Mas então é isso, gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos, comenta aqui embaixo qual outros vídeos vocês querem ver no canal, e é isso, então bora lá. E já no primeiro livro desse vídeo, gente, talvez vocês já me odeiem, porque esse livro é muito famosinho, eu sei que muita gente gosta dele, mas realmente, apesar dele não ser um livro ruim, ele foi uma decepção, e eu tô falando de Amor e Gelato. Gente, ele foi uma decepção pra mim, porque eu esperava muito desse livro. Eu sei que talvez eu tenha me empolgado realmente, assim, nossa, pra grandes coisas, porque ele é só um livro de romance qualquer, e é isso, entendeu? E aí acabou que eu fui ler com muita sede ao pote e acabei me decepcionando. Então as minhas expectativas estavam muito altas pra essa leitura e acabou que não foi tão incrível quanto as pessoas diziam que era, sabe? Ele é mais um romancezinho clichê comum, então pra mim ele não teve nada demais durante a leitura. Eu curti o livro, apesar disso, eu gosto desses romances mais de boas, mais clichêzinhos e tudo mais. Só que realmente, como eu tava com muita expectativa, acabou sendo uma decepção. Eu também não gostei muito do final do livro, eu achei que a solução, né, a resolução, na verdade, do plot twist principal me decepcionou um pouco, eu esperava mais, sabe, porque teve uma reviravolta importante e aí do nada a resolução foi tipo assim, ah tá, beleza, então é isso. Eu esperava que fosse mais bem explicado, mais detalhado, e eu também gostaria de ter visto mais sobre o diário da mãe da Lina, que a Lina é a nossa protagonista. Contextualizando a história rapidinho pra quem não conhece, né, a Lina, depois que ela perde a sua mãe, ela recebe, né, meio que como último pedido que a sua mãe fez antes de morrer pra ela ir pra Itália conhecer o seu suposto pai. Ela acaba topando, ela vai parar em Florença, né, e lá ela recebe um antigo diário da sua mãe que na verdade vai desvendar vários segredos do seu próprio passado. Dito isso, que é, né, a sinopse do livro, a gente tem várias reviravoltas, vários plot twists ali na história, só que como eu falei, gente, pra mim foi assim, nada demais, sabe? Nada demais. Eu tô acostumada a ler livros de romance de autores que não são tão conhecidos assim, ou pelo menos livros que não são tão famosos, justamente porque quando o livro é muito famoso, eu já espero que ele seja um clichê. Só que com Amor e Gelato, as pessoas falavam tanto dessa Florença e tudo mais, que eu tava esperando mais, sabe, gente? Eu tava esperando uma história muito emocionante, umas reviravoltas assim muito doidas, um casal muito mais legal, e na verdade o casal ele é legalzinho, mas também não tem nada demais. Então talvez essa seja a definição de Amor e Gelato. Apesar de eu ter gostado do livro, ele não é nada demais, sabe? Ele não é tão assim, nossa, quanto as pessoas falam. Então a minha decepção desse livro é porque eu fui ler com muita expectativa. Não é um livro ruim, muito pelo contrário, ele é um ótimo romance, mas poderia ser melhor. Esse próximo livro, gente, ele me dói no coração de ter que falar pra vocês que foi uma decepção, mas é simplesmente uma leitura insuportável, eu tenho que dizer isso pra vocês. E eu tô falando de Mansfield Park, da Jane Austen. Eu citei esse livro durante o vídeo, né, do meu guia completo da Jane Austen, vou deixar aqui no card aí pra vocês. E me dói muito no coração falar que esse livro foi uma decepção, porque, de fato, eu gosto de todos os livros da Jane Austen, e eu gosto de Mansfield Park, só que ele foi uma leitura tão maçante, tão cansativa, e eu tava com tanta expectativa pra esse livro que eu acabei me decepcionando e chegou na metade do livro e eu falei, cara, não é possível que não vai acontecer nada nessa história de interessante. Ele, na verdade, é um dos livros, assim, mais parados da Jane Austen, só que o que deixa ele cansativo não é nem o fato dele ser paradinho ou dele se passar boa parte no interior, é que ele é muito grande e a protagonista é simplesmente insuportável, gente. A Fanny, ela é uma das protagonistas mais sem graças que eu já li na vida, ela é
muito chata, tanto que às vezes eu esquecia que era ela que era a protagonista, sabe? Porque o enredo de literalmente todos os personagens secundários são mais interessantes que o dela, sabe? Ela parecia que era um objeto de decoração ali do livro, da casa, e ela baixava a cabeça pra todo mundo, sabe? Então em alguns momentos ela tinha uma tia, que é uma tia terrivelmente horrorosa, entendeu? Horrorosa no sentido dela era uma pessoa muito ruim, e ela ficava o tempo todo humilhando a Fanny, e a Fanny, sei lá, se impor alguma coisa, sabe? Ou pelo menos as pessoas da família dela também, todo mundo ignorava, e ela baixava a cabeça e obedecia, e ela não teve evolução alguma, do começo ao fim ela continuou a mesma pessoa. Gente, pelo amor de Deus, são 500 páginas, entendeu, Jane Austen? O que aconteceu nesse livro? Porque a protagonista não evolui nada do começo ao fim. A história, ela terminou exatamente onde ela começou, sabe? Eu fiquei assim, gente, não é possível isso. Porque Mansfield Park foi uma das minhas últimas leituras da Jane Austen. Na verdade, o único livro que eu ainda não li, né, completinho dela foi o livro de contos. Eu ainda não li todos os contos inacabados da autora. E esse aqui foi o penúltimo da minha leitura, da minha saga da Jane Austen. Então eu tava super hypada porque eu tinha adorado todos os outros. E aí chegou esse e eu fiquei, meu Deus, não é possível. Mas eu digo que foi possível, gente. Jane Austen me decepcionou nesse livro. Eu acho que talvez eu tenha me decepcionado também porque eu tenha ido ler ele com muita expectativa. Quando eu comprei Mansfield Park lá na Amazon, as avaliações estavam muito boas. Inclusive não só na Amazon, mas lá no Scoob, né, que é o aplicativo de leitura, que as pessoas dão notas e reviews e tudo mais. Tinha algumas críticas, mas eu acabei não lendo porque a maioria delas continha spoilers. Então eu li só as notas assim, né, que estavam mais no topo e tudo mais. E todas eram muito boas. Então eu pensei, poxa, eu vou gostar do livro, né? Até quando eu terminei eu pensei, cara, será que eu li esse livro errado? Não é possível que só eu não gostei. Só que aí eu realmente fui ler as outras críticas, né, fui pesquisar mais. E de fato, muitas pessoas não gostaram, não apreciaram essa leitura da Jane Austen. Eu acho que pelo fato dela ser a mais maçante, a mais cansativa e não apresentar uma protagonista com que a gente se identifique e nem que evolua durante a narrativa, tornou toda a leitura muito cansativa, muito chata, sabe? Parecia que o livro não acabava nunca. O próximo livro da lista também é um romance, porque eu acho que só tem uma fantasia aqui nessa listinha, porque, por incrível que pareça, né, gente? Na verdade, o que acontece é que quanto mais a gente lê, mais a gente vai conhecendo nossos próprios gostos e vai acabando, né, de evitar. A gente evita livros que a gente sabe que não vai se interessar. Eu tô tentando atualmente ler mais, né, assim, expandir a minha visão sobre outros livros, outros gêneros, autores e tudo mais, só que ainda assim parece que a gente tá sempre preso na mesma bolha, e eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Leitura deve ser algo prazeroso. Eu entendo que a gente tem que ler livros bons e livros ruins, ler vários tipos pra abrir a mente, né, pra expandir nosso conhecimento, mas ainda assim, ler um livro ruim é terrivelmente difícil, faz a gente entrar em ressaca literária e tudo mais. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente se autoconhece nossos próprios gostos e acaba não comprando mais e nem começando livros que a gente sabe que não vai gostar. Mas no caso desse aqui, novamente, a minha decepção maior eu acho que é por ter criado muita expectativa. Esse aqui, que eu vou citar agora, exclusivamente porque as reviews eram muito boas. Como ele é um livro LGBT e era algo que eu queria ter mais na minha estante, eu tava esperando, né, que algum entrar em alguma promoção. Esse aqui eu comprei bem baratinho, acho que foi uns 15 reais. Só que as reviews estavam muito boas, gente. E eu pensei, caramba, eu vou adorar, né? Algo super novo, tinha super poucos romances ainda na época, inclusive esse livro ficou encalhado, eu acho que 1 ano e meio na minha estante. E aí eu pensei, poxa, eu vou gostar super, né? Gente, não deu. Não deu. Minha versão de você é assim... a minha versão da tristeza, entendeu? Da decepção, da angústia, da lamúria que foi terminar esse livro. Eu acho que o principal erro dessa história é porque o protagonista, ele é simplesmente insuportável. Gente, eu detestei o protagonista do início ao fim. Não teve nada que me fez sentir empatia por essa pessoa. Ele é arrogante, ele é egoísta, ele toma umas atitudes que ele não pensa nas consequências e acaba machucando todo mundo ao redor dele. E ainda assim... Gente, eu não sei, eu fico assim embasbacada de como que eu consegui terminar esse livro. Porque, olha, foi uma luta terrível pra mim conseguir terminar a leitura de Minha Versão de Você. O que mais me decepciona, na verdade, não é nem o livro, é eu não ter gostado
da história, porque na verdade o contexto da história é muito interessante, a narrativa é legal, todo o enredo, a parte de um protagonista, né, ter recém se mudado, do outro ser um garoto mórmon que precisa lidar com a igreja e a sua sexualidade, né, que eles não aceitam, com a sua família tendo que aceitar que ele é gay. Então tem toda essa questão, né, de aceitação que é muito importante, e também do papel que as igrejas e as religiões têm em relação a isso, né, das famílias, como que elas se influenciam por crenças e acabam, né, prejudicando os próprios filhos, a própria família por causa disso. Isso é um contexto muito interessante. Eu adorei a sinopse quando eu li. Só que como o livro é todo narrado pela visão do Tanner, que é o nosso protagonista, gente, não deu pra mim, não deu, juro pra vocês. Ele é muito chato, ele é muito insuportável. Parece assim, ele não tem atitudes de um adolescente pra idade que ele tem. Ele tem umas atitudes muito burras, muito bobas. Eu realmente não sei nem como é que o outro personagem se apaixonou por ele, se eu ser sincera com vocês. Ele, assim, a todo momento, ele tem várias atitudes, várias ações super questionáveis, não se justifica. Uma vez ou outra ele pede desculpa por alguma coisa, e ainda assim é algo tão raso que pra mim não me desceu, sabe? Ele não parecia ser uma pessoa legal, alguém que eu fosse ter uma empatia, nem como protagonista, nem como vilão, nem nada, sabe? Ele só não me descia, é o tipo de pessoa que eu gostaria de passar bem longe. Inclusive, tem um evento que acontece no livro, né, um fato, que é mais pro final da história, e que eu fiquei assim, cara, meu Deus! Que é em relação à melhor amiga dele, e de fato aquilo não teve como, gente. Aquilo pra mim foi a gota d'água de como que a autora, na verdade as autoras, que são duas autoras, como que conseguiram escrever uma coisa dessa? Porque não faz o menor sentido aquilo. É terrível, é terrível. E a maneira como o protagonista tenta se retratar do que ele fez é pior ainda. E aí tudo se resolve em uma página, sem uma conversa, nada muito profundo. E eu fiquei, cara, não é assim que funcionam as coisas, sabe? Então, realmente, pra mim, o grande problema de Minha Versão de Você é o protagonista. É a maneira como ele foi escrito, como ele age, as suas atitudes. Ele é insuportável, ele realmente não tem, assim, quase nenhuma qualidade que eu conseguiria citar pra vocês. E antes de irmos para o último livro dessa lista, vocês já sabem, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito com os amigos. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu tenho um BookTok, onde eu falo só de livros, um TikTok, onde eu falo sobre filmes e séries, e lá no meu Insta eu também tô sempre falando sobre essas coisas, postando as minhas leituras, algumas notinhas e tudo mais. Novamente, preciso pedir desculpa pela iluminação oscilando, porque agora eu vi que o sol tá dando tchau, então, né, vai dar uma mudada aí na iluminação, mas me perdoem. E, gente, esse último livro, eu preciso dizer que ele, assim como o da Jane Austen, ele dói no meu coração de eu não ter gostado dessa história. Porque, na verdade, eu gostei, só que foi uma decepção, porque eu queria muito que fosse melhor, muito mesmo. Só que eu demorei pra ler e foi muito cansativa essa leitura. Eu tô falando de Alice no País das Maravilhas. Gente, era pra mim amar esse livro. Eu amo o filme da Disney, eu amo o País das Maravilhas, o universo e tudo. Pra mim é fantástico, é um dos melhores universos de fantasia, é o País das Maravilhas. Mas quando eu peguei de fato o clássico pra ler, eu demorei muito, eu não conseguia sair das páginas, porque assim, eu entendo que ele é de fato um livro clássico, mas nem de longe eu recomendaria ele pra uma pessoa que nunca leu livros clássicos. Eu que tô acostumada, pra mim foi maçante, imagina pra alguém que nunca leu. O que acontece é que o livro, ele tem vários momentos em que tem muitas cantigas, assim. Eu entendo que é o País das Maravilhas, então todo mundo ser louco, maluco, fora da casinha, é ok. Só que, gente, é umas coisas que eu precisava ler o mesmo parágrafo umas 5 vezes pra entender, sabe? As próprias falas da Alice eu achava muito difícil de acompanhar. Então eu acabava esperando sempre mais e parecia que ao invés de as minhas expectativas serem surpreendidas, né, parecia que tava diminuindo. Então eu comecei o livro super gostando, eu tava amando, tava adorando a história. Aí ela caiu na toca do coelho, tava adorando, meu Deus, incrível esse universo. Chegou na metade do livro, eu tava, tá, mas e agora? E não acontecia nada. Gente, ele começou a ficar muito parado, ele começou a ficar cansativo, chato de ler, sabe? Eu não começava a não entender nada que eles falavam. Aí eu relia, daí eu pensava, não, mas é o País das Maravilhas. Daí eu voltava, lia de novo, ainda não entendia, e eu ficava, meu Deus, não passa, eu não saio dessa página. Então eu acredito que o que mais me decepcionou em Alice no País das Maravilhas foi eu não gostar
da escrita do Lewis Carroll. Eu acho que esse é o grande ponto. A história é maravilhosa, a Alice é maravilhosa. O País das Maravilhas é, de longe, um dos melhores universos fantasiosos já construído na história. Toda a narrativa é muito legal e saber, inclusive, que a Alice Lindell, que é a protagonista, ela existiu de fato na vida real, né? Deixa tudo muito mais interessante. Só que a maneira como o Lewis Carroll escreve as coisas, como ele descrevia tudo, parecia muito assim que... Gente, aonde que Alice no País das Maravilhas é um livro pra criança? Se eu der isso aqui pro meu irmão de 10 anos ler, aonde que ele vai ler isso aqui? Então, se eu com 22 estava completamente perdida, entendeu? Parecia que eu tava caindo na toca do coelho com um monte de palavras assim ao meu redor. Realmente, é uma escrita muito difícil de você compreender. Você precisa ler 5 vezes a mesma coisa pra entender o que ele tá falando, do que ele tá falando, às vezes a descrição do personagem. Então é muito assim maçante, sabe? Realmente é algo que cansa você. A minha mente cansava enquanto eu tava lendo o livro. Uma coisa que eu gosto dessa edição da Dark Side é que tem ilustrações. Isso me ajudou muito, sabe? Porque as ilustrações eu conseguia visualizar melhor as situações e tudo mais. E eu terminei porque eu realmente gosto do universo. Mas, assim, de longe, a escrita do Lewis Carroll é uma das mais complicadas que eu já tive que ler. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, não me deem hate aí pelos livros que eu não gostei. Não, mas brincadeiras à parte, né? Leitura sempre é uma coisa muito relativa. Às vezes você pode amar um livro e o seu melhor amigo detestar. É muito relacionado a gosto e, como eu falei aqui, nenhum dos 4 livros são leituras ruins. Muito pelo contrário. Elas são leituras boas e todos eles têm pontos positivos, mas que infelizmente pra mim acabaram me decepcionando. Talvez pelas minhas expectativas serem muito altas. Hoje em dia eu já sei controlar melhor, entendeu? Eu já nem vou com muita expectativa, porque aí se me surpreender, poxa, beleza, incrível. Mas se decepcionar também tá tudo certo. Então é sempre legal. Inclusive quero falar pra vocês, vão lá e leiam essas obras, tá? É importante você ter a sua própria opinião e você saber se você vai gostar. Às vezes você pega um livro desses aqui que me decepcionaram e que eu não curti tanto e você vai adorar, vai se tornar o seu favorito. E tá tudo certo, porque a literatura é feita pra isso. Vários gêneros, vários autores, tem gosto, né? E tem livro pra todo mundo gostar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do livro, do vídeo, de qualquer maneira. Então... não se esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo qual, na verdade, importante isso, comenta aqui qual foi o livro que mais te decepcionou, aquele livro que você tava com muita expectativa e acabou achando muito ruim. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os que vocês postarem aqui. Então é isso, gente, até o próximo vídeo e tchau!